Boa noite a todos. Sempre iniciamos agradecendo essa oportunidade de estarmos aqui juntos, fazendo essas reflexões que engrandecem a todos nós. O tema de hoje trata-se da dissolução da união conjugal, ou seja, o divórcio, que é um assunto que por vezes é muito doloroso. E nós iniciamos fazendo a leitura do trecho evangélico que está lá no início do capítulo 22 do Evangelho segundo o Espiritismo, que é o trechinho lá de Mateus, capítulo 19, versículos 3 a 9, que diz assim: Também os fariseus vieram ter com ele, Jesus, para o tentarem e lhe disseram: Será permitido a um homem despedir sua mulher por qualquer motivo? Ele respondeu: Não lestes que aquele que criou o homem desde o princípio os criou, homem e mulher, e disse: Por essa razão o homem deixará seu pai e sua mãe e se ligará à sua mulher, e não farão os dois uma só carne? Assim já não serão duas, mas uma só carne. Não separe, pois, o homem o que Deus juntou. Seguindo, eles retrucaram: Por que então ordenava Moisés que o marido desse à sua mulher um escrito de separação e a despedisse? Jesus respondeu: Foi por causa da dureza dos vossos corações. Ou seja, o divórcio já era uma prática comum naquela sociedade. Apenas eles queriam ver qual a posição de Jesus em relação aos motivos que poderiam dar origem a um divórcio. Porque naquela época haviam duas escolas de teologia judaica predominantes. A escola de Shammai, que era um rabino da época muito rigoroso, muito severo, e Shammai dizia que somente seria possível despedir ou repudiar a sua esposa em um caso muito sério, ou de adultério, ou no caso se ela estivesse impedindo que ele seguisse a lei. E a escola de Hillel, que era muito mais amável, muito mais maleável, muito mais próximo das camadas mais simples da sociedade. Porém, Hillel, que era normalmente a escola que Jesus havia se formado, Hillel dizia que qualquer motivo poderia dar origem ao divórcio. Então, Jesus era partidário nesse aspecto da escola de Shammai, porque os seguidores de Hillel acabaram levando aquela lei ao pé da letra e se divorciavam por qualquer motivo. Se a esposa não cozinhasse bem, era motivo de divórcio. Se a esposa perdesse a sua beleza, era motivo de divórcio. E isso levou a uma crueldade para com as mulheres, que quando divorciadas acabavam caindo na mendicância ou na prostituição, porque não tinham muitas vezes como se sustentar. E quando perguntam para Jesus, então por que é permitido o divórcio? Por que Moisés permitiu o divórcio? Que isso está lá no capítulo 24 do Deuteronômio, que o Moisés já prescrevia o divórcio. E Jesus respondeu: pela dureza de vossos corações. Porque antes de ser instituído, que poderia ir lá numa praça, entregar uma carta repudiando a esposa, as mulheres eram punidas muito mais severamente. Uma mulher pega em adultério poderia ser levada até mesmo à morte. Então o divórcio foi um ato para sanar essa dureza dos nossos corações. E no Evangelho nós vamos então ver as colocações que os Espíritos nos trazem, que Kardec nos coloca, que ele não deve ser estimulado. O divórcio não deve ser uma prática banalizada, porque nós estamos aí envolvendo sentimentos. Estamos envolvendo sentimentos das pessoas. Então nós não podemos cair nessa rotina de um casamento impensado, uma união impensada, quando nós temos ali toda uma oportunidade de nos conhecermos bem, de vivenciarmos um namoro, um noivado, antes de assumirmos um compromisso, porque
temos que ter uma responsabilidade quando formos abrir mão desse compromisso. Antes de fazermos uma análise mais precisa sobre o divórcio, vamos dar uma passada sobre o que é o casamento em si. Então, o casamento, ele é uma união onde nós nos entregamos um ao outro, para que o outro nos cuide e para que nós cuidemos do outro e nós tenhamos essa cooperação mútua. Nós temos lá no livro Estudando a Mediunidade de Martins Peralva, ele vai nos trazer as classificações dos casamentos perante a luz da doutrina espírita. Então ele divide os casamentos em casamentos que tenham um ascendente espiritual, ou seja, eles já vêm de uma programação feita lá na espiritualidade, envolvendo espíritos que já se conheceram, que já tiveram uma história anterior. Então é um casamento com planejamento, que ele vem programado para acontecer. E tem aqueles casamentos que não têm um ascendente espiritual, que ele chama de casamentos acidentais. Esses casamentos não foram programados, mas como nós temos o livre-arbítrio, e são abundantes esses casamentos entre aqueles que ainda estão muito apegados à materialidade, ou seja, são muito abundantes aqui no nosso plano. O casamento acidental é aquele que não foi planejado, os que nós vemos aqui, conhecemos a pessoa, gostamos dela e nos unimos a essa pessoa, sem haver um ascendente espiritual. Então esse casamento não foi programado, nós não tínhamos um vínculo anterior com essa pessoa, mas temos que ter muito cuidado lá na porta de saída, porque dependendo dos machucamentos, dos ferimentos que nós causamos, das mágoas, dos ressentimentos, no momento da separação ou durante a convivência, lá na porta de saída esse casamento pode ter criado um vínculo com esse companheiro. Os demais casamentos, os provacionais, esses são muito abundantes também no nosso plano. São aqueles casamentos onde nós já temos conhecimento do companheiro ou da companheira e nós já viemos com uma tarefa de reconciliação, algum resgate, alguma prova, ou apenas porque já temos uma história anterior com essa pessoa. Nem sempre uma história muito feliz, muito alegre. Por vezes é uma história onde vai ser aquele casamento ali onde já no período do namoro nós percebemos que aquele companheiro tem alguns defeitos e mesmo assim nós insistimos em firmar aquela união. Temos os casamentos sacrificiais, que são aqueles onde uma alma já se elevou e vem em socorro da outra, onde um companheiro já está num nível mais evoluído, já é mais paciente, mais tolerante, e aquele companheiro que ainda é teimoso, que ainda é relutante, que ainda causa problemas e perturbações, e os vizinhos estão lá vendo aquela relação onde um é problemático e o outro é tão tolerante, né? As pessoas não entendem, mas no fundo do coração, na consciência, aquilo ali já é um compromisso firmado. Por isso aquela pessoa tem a paciência, tem a tolerância, porque ele está ali para isso, ele se prontificou para aquilo ali, para aquela missão, e ele tem isso na sua consciência impressa. Temos os casamentos afins, que são aquelas uniões onde os dois espíritos já se elevaram e voltam para dar prosseguimento nos seus projetos, e os transcendentais, que são aqueles que vêm para dar seguimento em projetos ainda mais elevados, espíritos já que vêm para realizar algum trabalho em prol do próximo. Então essa leitura é importante para nós sabermos que a maioria das nossas uniões
não são como nos filmes, nos contos de fadas, onde tudo parece perfeito e que nem ali na casa do vizinho, nem aquela pessoa que nós admiramos tanto, não são sempre um mar de rosas. Todos nós temos essas dificuldades e quando nós estamos vivendo uma relação que nos desafia, nós temos que ter essa consciência de que tudo tem um porquê. Na doutrina espírita nós vamos encontrar essas explicações. As dificuldades, elas já começam quando os dois companheiros se unem sem ter aquele conhecimento prévio, naquele período do noivado, ou por vezes mesmo tendo esse conhecimento prévio, não se dão conta de que não tem os objetivos em comum, não tem os mesmos sonhos. Então, quando os objetivos não vão olhar para o mesmo lugar, não vai haver uma cumplicidade, aonde não vai haver uma harmonia dentro do lar. Se uma pessoa sonha em morar numa fazenda, cuidando de animais e ter muitos filhos, e a outra pessoa quer viajar o mundo, quer morar no exterior, não tem nada a ver, como que vai haver uma cumplicidade? Ou quando as pessoas têm crenças diferentes. Nós espíritas costumamos ser muito tolerantes com as crenças que não são iguais às nossas, mas nem todos pensam assim. Algumas pessoas têm crenças mais severas e não aceitam crenças diferentes. Então esses fatores, enquanto estamos apaixonados, quando estamos nos aproximando, interessados em alguém, parecem problemas tão pequenos e lá no cotidiano vão interferir na harmonia do casal. Outro erro que nós cometemos é colocar a nossa felicidade nas mãos do outro. Vou me casar com essa pessoa e essa pessoa vai me fazer muito feliz. Então, quando nós colocamos a nossa felicidade nas mãos do outro, nós temos grandes chances de não sermos felizes. Agora, quando nós nos unimos a alguém pensando em fazermos essa pessoa feliz, aí nós temos grandes chances de sermos felizes. Estudiosos do assunto dizem que psicologicamente nós nos dividimos em dois grupos, os reis e os escravos. Os escravos são aqueles que não tomam decisões. Eles fazem o que é solicitado. E quando tudo dá errado, eles dizem, a culpa não é minha, só fiz o que me mandaram. Então, quando a vida dele começa a dar errado, eles se sentirem felizes, a culpa é do outro. Ao passo que os reis, eles tomam as decisões e eles assumem a responsabilidade. Então, quando está tudo bem, o mérito é dele. Quando está tudo ruim, a responsabilidade também é dele. Ele assume o leme da sua vida. Então, nós temos que ser os reis da nossa vida, assumirmos as nossas responsabilidades. Joana de Ângeles, no livro Sol de Esperança, ela traça alguns sinais aonde nós observamos que a nossa relação não anda muito bem. Então ela diz assim, um deles é o silêncio injustificável dos cônjuges quando estão juntos. Então, quando você está lá com seu companheiro, com a sua companheira, e ao invés de, como nos áureos tempos, ter aquela conversa agradável, onde era tão gostoso ficarmos juntos, passando o tempo e conversando sobre vários assuntos, como amigos, né? Aí, de repente, um belo dia se vem lá, sozinhos, e aquele silêncio. Não tem assunto. Ou pior, queria perguntar alguma coisa, mas nem vou perguntar, nem vou falar nada, porque senão vai já gerar uma discussão. Então, qualquer coisa que for falar,
já é motivo de alguma discussão. Então, esse é um sinal, não é um sinal de que a relação não tem conserto. É apenas um aviso, um sintoma de que algo deve ser feito. Outro indicativo que Joana nos traz, o desinteresse pelo problema do outro. A pessoa vem ali comentar sobre um problema que teve e não dá a menor importância, como se não fosse nada. Ainda pior, ridiculariza o problema do outro. Esse também é um indicativo de que alguma coisa não está bem. Compartilhamos a mesma vida. Nós não nos entregamos um ao outro numa cooperação mútua para um cuidar do outro. Como é que o problema do outro não vai me tocar? Por mais que os meus problemas possam ser mais importantes e maiores, mas o que diz respeito ao outro, que está incomodando o outro, também tem que nos interessar. Se é importante para o meu companheiro, tem que ser importante para mim. Na sequência de tópicos que Joana de Ângeles fala, ela também fala assim, ó, sobre quando nós vamos entrar em casa e nos aborrecemos. Estamos até bem no trabalho, passamos o dia bem, aí na hora de ir para casa, parece que dá um peso, parece que é ruim chegar em casa, quando esse deveria ser o momento do aconchego, do conforto. Parece que em casa está um ambiente conturbado. Então, nós que estudamos a doutrina espírita, nós entendemos sobre os fluidos, sobre as energias, sobre os espíritos que gostam de conviver em ambientes perturbados. Nós sabemos que temos que cuidar do nosso lar. O nosso lar, que é diferente da nossa casa, o nosso lar é o ambiente em que nós vivemos com a nossa família, e é nossa obrigação cuidar dessa atmosfera, fazendo o evangelho no lar, orando, mantendo as boas vibrações, para que lá seja um ambiente harmônico, um ambiente onde, quando chegamos, seja o nosso aconchego, o nosso refrigério. Nós temos que querer ir para casa e não ficar enrolando na rua para demorar para chegarmos em casa, porque lá vai ter um ambiente conturbado, eu vou ter que discutir com meu companheiro, com a minha companheira, vai ser desagradável. Então esse é um sinal de que temos que tomar uma atitude para melhorar isso, sem colocar a culpa só no outro. A responsabilidade dessa atitude começa em nós, os primeiros que têm a percepção. Outra coisa também que temos que cuidar, estamos lá num ambiente com amigos, com algumas pessoas, e aí cada vez que o nosso companheiro fala alguma coisa, já está falando besteira de novo. Parece que nós nos casamos com uma pessoa tola, temos que nos constrange. Esse sentimento está equivocado. Aquela pessoa ali nos atraiu em algum momento, nos interessou. Como que de repente nós estamos constrangidos, achando que só fala bobagem? Nós perdemos a admiração pelo outro. Então, esses sinais que Joana nos traz são sinais de que estamos vivendo uma relação enferma e que precisa ser cuidada, precisa ser curada. Por vezes, nós estamos com uma relação dessa forma e não sabemos nem porquê. Apenas foi desgastando, sabe? Daqui a pouco a gente, eu não quero mais, quero me separar, mas não sabe nem porquê que quer separar. Simplesmente foi passando, ninguém prestou atenção, aí daqui a pouco perdeu a graça, não quer mais. Como dá mais trabalho consertar o que foi deteriorado, acabamos achando, porque é ilusório, nós estamos aqui estudando justamente isso,
que é mais fácil começar tudo de novo com uma outra pessoa. Nós vamos falar um pouquinho sobre isso. E outras vezes, o motivo de desejar a separação não tem uma causa tão difusa, mas tem uma causa aguda, uma causa muito clara. Algo muito sério que aconteceu e que nos fez tomar essa decisão. Algum fato grave e nós tivemos essa decisão. Então, quando isso acontece, a doutrina espírita comparece nos ajudando e nos esclarecendo que as nossas uniões, elas têm um motivo, elas têm um porquê. E quando nós abrimos mão dessa união, por vezes nós estamos deixando uma tarefa inacabada. Nós temos que ter a consciência de que entre nós e nossos companheiros tem vínculos que por vezes são anteriores a essa existência e que nós necessitamos de nos conscientizar disso. Mesmo que a nossa união tenha sido acidental, que não tenha sido programada pela espiritualidade, nós temos que ter o cuidado no momento de desfazer essa união, para que nós não estejamos gerando um sofrimento na outra pessoa, o qual nós teremos que responder depois. Os laços conjugais, eles não são indissolúveis. Nas questões 940 do Livro dos Espíritos, está dizendo que sobre essa questão quando as relações não são as mais adequadas para nós. Quando que será lícito para nós abrirmos mão de uma união? Quando for para evitar um mal maior. O que seria esse mal maior? Eu tenho aqui um compromisso, um vínculo com o meu companheiro. Porém, está muito difícil. Ele voltou a ser um companheiro violento, um déspota. Me trata muito mal. Eu entrei em depressão. Eu estou sofrendo demais. Estou em vias de cometer um suicídio. Esse é um caso aonde temos o recurso abençoado do divórcio. Ou quando a criminalidade se instala. Quando é o caso de favorecer a criminalidade, de prejudicar pessoas, nós não podemos ser coniventes numa relação assim. Porque aí nós estaremos infringindo outras leis em favor de um amor, de um casamento. Então não é permitido que se instale a criminalidade em nome de um casamento. No livro O Encontro Marcado, Emmanuel diz que as separações são sempre lamentáveis, embora às vezes justas. Lamentáveis por quê? Quando a espiritualidade planeja uma união, seja para aprovação, para algum resgate, para alguma tarefa, é planejado sem um prazo de término. Esse é o companheiro ideal para essa companheira, esses são os melhores filhos, essa é a melhor trajetória. A espiritualidade não planeja os tropeços. Os tropeços somos nós, com o nosso livre-arbítrio, que acabamos tropeçando por nos desviarmos do caminho reto. Então, quando há o final de uma relação, é sinal que alguém não deu o seu melhor, que nós não seguimos o melhor caminho que foi possível. Porém, como esses casos que nós já falamos, às vezes podem ser justas as separações. No livro da Esperança, Emmanuel ainda nos diz que
quando elas ocorrem, quase sempre são moratórias de dívidas, ou seja, nós estamos deixando alguma coisinha para trás. E quando essa dívida voltar, provavelmente será com juros. Nem sempre nas mesmas condições. Por vezes, as condições serão menos favoráveis. Então, quando nós temos a oportunidade, nós temos que terminar o trabalho. É como uma fatura de cartão de crédito. Se você tem o dinheiro, pague. Porque a gente sabe como é que é a fatura do cartão de crédito quando a gente resolve não pagar. Pagar só aquele mínimo. Ela vem cada vez aumentando. Então, por vezes, nós estamos aqui com um companheiro, pagamos aquele mínimo, só que aí naquela trajetória de dificuldades, por vezes acabamos aumentando a nossa conta. Então, por isso Emmanuel diz, sempre lamentáveis, porém às vezes justas, e quando não encerramos o trabalho, elas voltam com juros. E ele nos dá uma dica. Como é que sabemos que a nossa missão com aquela pessoa já terminou? Quando nós pensarmos em nos afastarmos e a nossa consciência gritar aqui dentro, nos der uma aflição, nós sentimos que ainda não terminou o trabalho, que ainda temos o que fazer ali, que aquela relação não terminou. E não adianta nós mentirmos para nós mesmos, temos que analisarmos os nossos sentimentos com imparcialidade. Será que estamos mesmo desligados dessa pessoa? Quando nós pensamos naquela pessoa e realmente nós terminamos a nossa missão com ela, nós vamos ter certeza. Se nós estivermos com dúvida, é porque não acabou ainda. Porque quem nos julga não são os juízes externos, é a nossa consciência. E a nossa consciência, ela fala, ela avisa. Nas palavras de Emmanuel, ele diz assim: à frente, pois, das uniões menos simpáticas, saibamos suportá-las de ânimo firme. Divórcio, retirada, a rejeição e demissão, às vezes, constituem medidas justificáveis nas convenções humanas, mas quase sempre não passam de moratórias para resgate em condições mais difíceis, com juros de escorchar. Ouçamos o íntimo de nós mesmos. Enquanto a consciência se nos aflige, na expectativa de afastarmos da obrigação perante alguém, vibra em nós o sinal de que a dívida permanece. Com uma observação especial para o quase sempre, porque aqui em doutrina espírita nada é matemática, né? Todos os casos são individuais e únicos. Então não é uma coisa obrigatória, não é uma receita de bolo. E nós temos que ter esse cuidado de não sairmos por aí falando para todo mundo: olha, ninguém mais pode separar, porque eu vi lá na doutrina que não pode. Então, cada caso é único, cada ser humano sabe de si. E somente cada um sabe quais os sofrimentos que passa, quais as aflições que passa, cada um tem as suas vivências. Cada um sabe o quanto consegue suportar ou não. Tem algumas colocações que Joana de Ângeles faz também no livro Sexo e Obsessão. Por vezes nós estamos lá com aquela relação desgastada e nos aparece alguém que parece ser o amor da nossa vida, mas nós já estamos unidos com outra pessoa. Então, Joana de Ângeles nos adverte que nós desconfiemos das nossas relações quando elas forem muito sexualizadas. Quando houver um clamor muito forte da questão sexual, que desconfie delas.
E Divaldo, no livro Depois da Vida, coloca lá uma colocação de uma entidade que diz assim, que quando um amor chega e nós já estamos comprometidos, é sinal de prova para os três. Ou seja, é uma prova muito dolorosa para os três envolvidos. E aí, quais as atitudes que nós vamos tomar? Algumas pessoas acham que nós temos que ser felizes aqui, nessa vida, quando nós sabemos que não é bem assim. Nós temos alguns compromissos e, às vezes, a busca dessa felicidade do agora pode nos causar muitas tristezas no futuro. Então, a Joana deixa alguns recados para nós. Quando isso acontecer e nós estivermos em vias de cometer algum ato que não seja muito aconselhável, ela diz, aconselhe-se com alguém que já passou por isso. Aí a pessoa vai dizer como é que foi, se foi bom, se não foi bom. Provavelmente a pessoa vai mencionar episódios de dor, de mágoa. Então, aconselhe-se com alguém que já passou pela situação. A segunda dica da Joana é: faça um esforço para deter o passo. Nós somos espíritos imortais. Nós temos oportunidades de recomeçar tantas quantas vezes precisarmos. Nós não temos um prazo de término. Nós teremos sempre novas oportunidades. E quanto melhor nós caminharmos, melhor vai ser a nossa colheita lá na frente. Quanto melhor for a nossa semeadura, melhor vai ser a nossa colheita. Então, quando a gente perceber que está indo num caminho duvidoso, pare. Não pense que já errei, agora não tem mais volta. Sempre tem volta. E quanto antes nós nos dermos conta, abrirmos os olhos e voltarmos para o caminho certo, melhor. Não é porque nós já estamos endividados que nós vamos ficar comprando. Já fui pro SPC mesmo, vou comprar tudo agora. Não, depois a gente vai ter que pagar tintim por tintim. E nessa tentativa de reconstruir a relação, quando nós já nos demos conta de que a relação precisa de um carinho, de ser reconstruída, Emmanuel nos dá 3 conselhos na busca dessa cicatrização das possíveis feridas. Quando a gente resolve assim, eu quero permanecer com essa pessoa e quero investir nessa relação. Então, Emmanuel nos diz assim, que a gente procure, em primeiro lugar, reconquistar o companheiro. Reconquistar. Nós acordamos primeiro para essa necessidade de reconstruir a relação, de investir na relação que está enferma. Então, nós comecemos num esforço de reconquistar. Porque, por vezes, o desgaste ocorre de ambos os lados. O segundo conselho de Emmanuel é a ressignificação. Olhar para o outro com um olhar espiritual. Porque nós chegamos num ponto que olhamos para o outro e enxergamos ali um fardo. Aquela pessoa é um estorvo na nossa vida, ela só nos perturba, só nos incomoda. E nós temos que começar a olhar com olhos de amor, começar a ver naquela pessoa alguém que tanto nos ajudou. Ele tirou um pouco do nosso orgulho, tirou um pouco da nossa vaidade. Quando éramos sozinhos, nós éramos egoístas com as nossas coisas. Daqui a pouco a gente tem que dividir tudo. Até o travesseiro da gente não é mais nosso, né? Então aquela pessoa ali que aponta os nossos defeitos, quando os amigos não fazem isso. Mas o companheiro, por vezes, está ali apontando os nossos defeitos e nos dando oportunidade de nos melhorarmos. Aquele companheiro que é instrumento da nossa melhora. Então, nós temos que vê-lo como
instrumento da nossa melhora, como uma oportunidade. Ele nos ensina a sermos melhores. Esse companheiro, essa companheira. Então nós temos que olhar com um olhar de compaixão, de amor, para podermos prosseguir. Quando as dificuldades forem muito grandes, que for muito difícil, que nós procuremos sublimar esses sentimentos, sublimar o amor. Imaginemos um companheiro que causou perturbação a vida toda, né? Algumas pessoas conseguem fazer isso, não são todas. O companheiro aprontou, saía, ia pra farra, voltava alcoolizado, aí daqui a pouco sumiu de casa, ficou não sei quanto tempo, aí voltou doente, e a esposa recebe e vai cuidar dele. Algumas pessoas fazem isso. É quase que um sentimento maternal. Então essas pessoas têm uma grande capacidade de sublimar o amor. Porque aquele ser que está ali, por vezes, ele não consegue ser melhor que aquilo ali. Por vezes ele só tem aquilo ali para oferecer. Quando nós observamos uma pessoa assim, que só sabe ser grosseira, que só sabe ser truculenta, que não sabe ser carinhoso, que não sabe ser amoroso, que não sabe ter uma empatia, quando vamos analisar como foi a vida, como foi a infância, o que essa pessoa recebeu, o que ela aprendeu, por vezes acabamos até nos compadecendo dessas pessoas, pela história de vida, pelas experiências anteriores. E vemos que é aquilo ali que ela tem para oferecer, não sabe ser diferente. E um espírito que consegue sublimar e receber e acolher essa pessoa. Isso é maravilhoso. E não são todos que conseguem fazer. Quando não conseguimos evitar a separação, aí nós temos que observar para não cometermos alguns erros, como por exemplo, algumas pessoas quando se veem libertas, vamos dizer assim, de uma relação, acabam enlouquecendo, começam a sair, fazer um monte de coisa que não fazia antes, como se fosse tirar o tempo perdido, vamos dizer, e querem fazer festa, querem fazer farra, querem conhecer pessoas novas, lugares, tudo que não havia feito antes. Ou seja, aquele companheiro, aquela companheira acabava sendo um freio moral para essa pessoa, um ponto de equilíbrio. Então, é um cuidado que temos que ter para que isso não aconteça. Manter o nosso equilíbrio emocional. Ou o contrário disso, algumas pessoas quando se veem ao fim de uma relação, acabam se tornando... é normal um período de enlutamento, mas a pessoa acaba se transformando em alguém amargurado, introspectivo, né? Nós temos que ter a capacidade de sermos resilientes e de nos construirmos e manter novamente o nosso equilíbrio emocional. E não nos tornarmos as pessoas amargas, né, infelizes. E também não envenenarmos os filhos, caso tenhamos, porque ninguém merece ser odiado pelos filhos. Hoje em dia temos até leis para isso, né? Leis contra essa manipulação negativa nas crianças. Então, isso seria prejudicial para os filhos e por vezes os pais estão tão enraivecidos um com o outro que acabam colocando a saúde psicológica dos filhos em segundo lugar, para causar aí esse envenenamento das crianças. Então,
os nossos filhos são os tesouros que nós recebemos dos casamentos. Quando nós nos unimos a alguém para formarmos uma família, os tesouros são os filhos. E quando nós colocamos os filhos em primeiro lugar, nós conseguimos vencer todos esses obstáculos, todas essas dificuldades. E com esses esclarecimentos que a doutrina nos traz, que os espíritos benfeitores nos trazem através das muitas literaturas a esse respeito, nós vemos que a nossa família é o local aonde nós mais temos oportunidade de crescermos, de nos engrandecermos, porque dentro da nossa família nós vamos conseguir exercitar todas as virtudes que precisamos para nos tornarmos espíritos melhores. Nós aprendemos a ser menos egoístas, porque nós temos que dividir tudo de nós e tudo que temos, tudo que somos, com aqueles companheiros ali. Nós conseguimos aprender qual é a forma mais sublime de amor que nós conseguimos sentir nesse plano. Qual é o amor mais sublime que podemos sentir nesse plano, nessa condição que estamos? Aos filhos? O amor que uma mãe tem pelo filho é insuperável, é incondicional. É o mais próximo que nós podemos chegar do amor sublime. Então, é ali dentro da família que nós vamos exercitar essas virtudes. E a oportunidade que nós temos de vencer essas dificuldades que possam surgir com o nosso companheiro, com a nossa companheira. Por vezes, vivemos bem com o nosso companheiro, com a nossa companheira, com nossos filhos, está tudo perfeito. Aí daqui a pouco, um idoso da família precisa de um amparo, de um cuidado e vem viver conosco. Olha a oportunidade que temos de superarmos a nossa generosidade, a nossa compaixão, nos desdobrarmos em cuidados. Por vezes é um sogro, uma sogra que nem nos trataram tão bem, por vezes nem nos receberam tão bem quando chegamos nessa família. E agora nós temos a oportunidade de mostrarmos como é que deve ser. Como que deve ser? Porque um espírito já numa idade mais adiantada, ele está tendo ali um aprendizado, por vezes, que não teve na juventude toda. E aí ali ele está aprendendo. Olha, eu tratei ela mal, tratei ele mal. E agora ele está me cuidando com tanto amor. Eu nem merecia. Então olha o aprendizado, ele está aprendendo a lição sobre o amor. Por vezes nós pensamos assim, fulano não aprende mais nada. Aí é que aprende. Às vezes é no finalzinho da vida que nós aprendemos as lições mais valiosas. Então, temos que prestar atenção nisso. Nós estamos sempre aprendendo e sempre tendo oportunidade de aprendermos a amar, em qualquer situação. Então, muito obrigada a todos. Tenhamos uma ótima noite.